Provavelmente, a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Frase dita por Luiz Henrique Mandetta no dia 27 de janeiro, no programa Manhattan Connection. E começou mais um Entendo Nada, é o número 65. E o tema de hoje é a mutação da Covid. Rapaz, que medo isso aí. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que comprou até uma cueca nova para tomar vacina, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast. E podcast é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Cueca nova, terno, eu coloquei tudo novo porque vai ser um grande evento. Eu não sei, eu acho que me antecipei um pouco, porque pela minha idade, porque embora eu pareça estar muito velho, eu não tô tão velho assim, gente. Eu tô com 38. Eu acho que a minha vez vai chegar lá para novembro e dezembro, pelo ritmo que tá indo a vacinação. Então até lá eu vou ter que comprar outra cueca e outro terno para esse mega evento. A gente está brincando aqui, a gente está empolgado, a despeito do assunto sério que nós vamos falar, pela frase que você ouviu hoje, você já tem uma noção, mas a gente está feliz que a gente vai ouvir uma profissional de altíssimo nível, de altíssimo gabarito, que já fala pela terceira vez com a gente. E o Luiz vai anunciá-la agora. Boa. Apesar do Flávio trazer umas frases assustadoras aí no começo, né? Parecer as trompetas do apocalipse em programas que parecem um apocalipse. Vamos entrevistar a Melanie Fontes Dutra, a doutora Melanie Fontes Dutra, né? Cientista, que entrevistamos já 2 vezes. E por que eu tô apresentando ela agora como eu não fazia, né? Normalmente a gente pegava quem é você e o que você faz. Por quê? Porque a gente decidiu separar a entrada da gravação. Então a gente grava primeiro e depois faz a entrada. A gente preferiu fazer assim porque a gente já tem uma ideia de como foi o episódio, a entrevista e tal, e dá até para trazer algumas coisas aqui para a entrada. É o primeiro que a gente está fazendo assim. Comente pra gente se vocês gostaram dessa ideia ou não, tal. Vocês vão ver que tem umas musiquinhas de fundo aí, uns backgroundzinhos. Também diz pra gente se vocês gostaram ou não. Mas é isso, a nossa entrevistada hoje é a doutora Melanie. Ela falou bastante coisa sobre as mutações, sobre as vacinas, e tá bem legal. Apesar do Flávio ser o profeta do apocalipse de hoje, ela traz esperança pra gente, né? A doutora Melanie trouxe umas esperanças aí pra gente. Tô tomando as taças, igual o anjo do apocalipse. Mas assim, eu coloquei essa frase, a frase é assustadora. Eu lembro que eu tava lendo as notícias, aí eu vi lá mega pandemia. Eu pensei, a gente tá lascado. Porque se pandemia já tá desse jeito, você imagina uma mega pandemia. Aí eu fui ler, fui ver tal, e o Mandetta fez esse alerta e outras pessoas fizeram esse alerta. Então, claro que o objetivo aqui não é semear o pânico, o pavor, o medo, mas é deixar a gente alerta, que a gente não pode baixar a guarda, porque pode ter coisa grave no horizonte ainda, ou coisa mais amena, coisa nem tão grave. Só depende do nosso nível de informação e do que a gente vai fazer com essa informação, começando aqui por essa entrevista. Eu não sei o que é mais apocalíptico ali, se é a frase em si ou Manhattan Connection, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa história. Não entraremos nesses meandros e vamos logo à entrevista, porque ficou uma entrevista boa demais. É isso aí. Só tem mais uma coisa apocalíptica, que é o Cláudio Humberto, da Rádio Bandeirantes, falando do Brasil fazendo um showtime na hora da vacina. Só isso. Não, depois disso, só temos que entrar na entrevista. Melanie, vamos lá, é com você. É isso aí, galera. Quem tá ouvindo a gente já ouviu a nossa apresentação. Hoje a gente tá fazendo um pouquinho diferente, gravamos a apresentação separada da entrevista. É um teste que a gente tá fazendo pra ver, né, melhorar aí a condição de gravação, de edição. Estamos fazendo um teste, né? Mas bem, então vocês já ouviram a gente explicando, não vou falar muito mais aqui. Eu só vou dizer, já falamos, né, na entrada quem é que nós vamos entrevistar. Vocês, quem é nosso ouvinte mais antigo já conhece. Mas como faz um tempo que ela não vem aqui, a gente não conversa, não fazendo uma entrevista, eu vou fazer aquela clássica pergunta do Entendo Nada, né? Melanie Fontes Dutra, quem é você e o que você faz?
Meu nome é Melanie Fontes Dutra, eu sou biomédica, sou mestra, doutora em neurociências pela URGS. Eu sou pesquisadora, sou cientista, sou divulgadora científica, sou palestrinha, sou nerd, sou gamer, sou várias coisas. Mas acho que o principal delas é que eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de estudar, de aprender e principalmente de ensinar coisas que eu aprendo durante esse percurso. Acho que essa sou eu e muito do que eu faço. Sim, sim. Não, e já temos 2 episódios com você aqui. O primeiro nós falamos lá, tava no meio da pandemia ainda, meio no começo, meio no meio, que a gente falou dos números, né? Da divulgação dos números da pandemia, que na época era uma polêmica e tal, né? Foi a primeira entrevista que a gente fez. E a segunda entrevista a gente falou sobre a vacina em si. Eu lembro que a gente começou a conversar sobre as vacinas. Antes delas estarem aprovadas, né? Tava aquele bafafá de vai ser aprovado, não vai, a gente conversou de novo. Então, eu vou deixar depois no nosso post aqui os 2 episódios para quem quiser ouvir. Que foram 2 ótimas entrevistas também. E agora a terceira vez, e tenho certeza que você vai participar muito mais aqui, viu, Melanie? Olha, porque eu lembro que uma vez a gente conversamos em off um dia, e você falou, vamos conversar sobre outras coisas, vamos falar de outras coisas da ciência e tal. Aí eu até falei pra você, olha, tudo depende da pandemia. enquanto ela não passar, vai ser difícil, mas a gente vai conversar sim, vamos conversar sim. Exatamente, pode deixar. Vamos falar sim. Mas é isso, eu vou fazer aqui a primeira questão pra valer, né? A gente abriu aqui para vários ouvintes, né? Então a gente recebeu aqui uma chuva de questão de ouvintes aqui, né? Essa primeira, vários mandaram, vários. Tanto que eu nem coloquei o nome de quem mandou, porque foram vários, né? A questão é, o que é uma mutação viral e como que ela ocorre? Mutações, elas são alterações que acontecem na sequência do material genético, né? Pode ser do RNA, do DNA, cada organismo tem, né, seu material genético que guarda as informações do organismo, né? Como fazer todas as moléculas que compõem ele e tudo mais. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Que é o nosso grande foco para estudar essas mutações. Vamos já entender tudo isso abordando ele. Ele é um vírus de RNA, então esse é o material genético dele. Essas mutações acontecem, então, nesse material. Cada vez que o vírus infecta uma nova pessoa, ele vai iniciar o seu ciclo de fazer cópias dele mesmo, para criar novos vírus, infectar novas células, infectar novas pessoas, e assim ele garantir sua existência, né, por assim dizer, infectando novas pessoas e produzindo mais cópias dele mesmo. Então essa é a grande moral do vírus, né, deixar esses descendentes, essas cópias dele, para que ele siga o seu caminho. À medida que ele faz isso, ele vai então acumulando alguns erros. É como se ele tivesse, por exemplo, ali copiando letra por letra e daqui a pouco, ao invés de botar um A, ele põe um T. Ao invés de ele botar um T, ele põe um C. Então, ocorreu uma mutação. Essas mutações que acontecem no novo coronavírus, elas em geral são bem pontuais. Elas são trocas de letrinhas, um A por um T, um A por um G, uma coisa assim. Ou uma deleção, que é quando uma parte do material genético se perde, é excluído ali da sequência, pode acontecer também. Então essas são as principais formas de tu mutar. Tu pode inserir coisas, tu pode tirar coisas e trocar coisas, né? Eu posso fazer isso em segmentos muito grandes do material, que é como o influenza faz, por exemplo, ou pontualmente, que é como o SARS-CoV-2, por exemplo, faz. Então, cada vez que ele infecta novas pessoas e vai fazer cópias de si mesmo, ele vai acumulando essas mutações. Então, eu lembro, inclusive, que eu vi uma palestra incrível, que eu super recomendo, do Anderson Brito, no Olá Ciência, que ele comentou bem assim, muitas dessas mutações, às vezes, não tem implicância nenhuma, porque elas são aleatórias e nem sempre tu vai lá e faz a mutação naquele lugar, que vai causar aquele efeito, que realmente vai ser importante, né? Às vezes, por exemplo, tu tem a palavra casa e tu troca o S pelo Z. Continua sendo a casa. Tu lê aquilo ali e entende, tá, ele tá falando uma casa. Apesar de que casa com Z é estranho, tem alguma coisa errada ali. Mas não deu nenhuma interferência no sentido, né? A gente continua sabendo que aquilo ali é uma casa, interpretando como é uma casa. Agora, se ao invés de o Z, de eu trocar o S por Z, eu trocar o S por um T, fica cata, né? Então ela já tem um sentido diferente. Pode ser uma coisa relacionada a catar coisas, por exemplo. Então, já vi que já muda. Então é isso, né? Muitas dessas trocas não implicam em nada, assim, né? Não muda a função da proteína, não muda a estrutura da proteína, não muda nada. Só que uma parte dessas mutações pode mudar, que é o que a gente viu agora, trocando o S pelo T.
sai de casa e vira cata. São coisas bem diferentes. E aí, parte dessas mutações podem ou não conferir alguma coisa para o vírus. Por exemplo, daqui a pouco essa mutação faz com que ele consiga infectar mais células, né? Ele já infectava, por exemplo, numa taxa X e agora ele infecta numa taxa 2X, sabe? Então, aqui já aconteceu uma coisa, porque se ele infecta melhor a célula, ele tem maior chance de deixar descendentes. E aí é que começam os problemas. Se ele começa a deixar mais descendentes, ele começa a se tornar mais presente em relação a outras cepas virais, e assim ele vai ficando mais e mais predominante. Então, por isso que a vigilância genômica é tão importante, porque é a partir dela que eu vou monitorando. Tem essas mutações, mas o vírus não está se tornando mais predominante, então, ok, vamos seguir monitorando. Ou aconteceu essa mutação, por exemplo, na posição 501, eu troquei um N por um Y nos aminoácidos. Então, significa que esse vírus tem essa mutação, e o que está acontecendo na sociedade? É o que o pessoal do Reino Unido viu. Ele está se transmitindo mais, ele está infectando mais pessoas. Então, beleza, essa variante é muito importante, a gente tem que começar a monitorar ela. E para eu poder estabelecer que essa mutação causou esses efeitos, eu tenho que fazer um estudo de aptidão viral, de competição do vírus com a cepa original, para realmente demonstrar que o efeito que eu estou vendo é em virtude da presença dessa mutação. Não é só porque ela está ali que eu já vou saber exatamente o que ela faz, né? Eu preciso testar isso em laboratório. Mas fato é, muitas das mutações não importam, não vão acarretar em nada. Muitas passam desapercebidas por nós. Mas tem algumas que são muito importantes e a gente precisa fazer um grande monitoramento, que é o propósito da vigilância genômica, para acompanhar o surgimento dessas novas variantes. Boa, muito boa. A primeira questão já foi uma aula, né, Flávio? Foi digna de uma aula de faculdade essa resposta. E a gente tem a pergunta aqui do César Vieira, que é um dos nossos ouvintes mais curiosos, assim como a Melanie. E a questão dele vai justamente ao encontro do que ela falou aí das mutações. Basicamente, hoje, se discute, se fala sobre 3 mutações ao redor do mundo. A mutação do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil. Tem algum risco efetivo dessas mutações inviabilizarem as vacinas, fazerem com que elas percam efeito? Então, o que nós estamos vendo é que a presença de algumas dessas variantes, principalmente a variante que foi primeiramente descrita ali na África do Sul, ela pode reduzir a eficácia das vacinas, né? A gente já viu isso para a vacina da Novavax, da Johnson & Johnson, se eu não me engano, da Sinopharm também. E a gente está vendo que reduz um pouco a ação neutralizante para a vacina da Moderna e da Pfizer. Os dados de eficácia eles ainda não saíram e eu não posso, né, através da quantidade de anticorpos neutralizantes estabelecer já a eficácia. Não, essa relação não é feita dessa forma, eu tenho que fazer o estudo clínico para ver a eficácia, mas é um indicativo importante, né? Então a gente viu uma redução. A questão é, ainda está acima do limiar de proteção, também ainda está acima do recomendado pelo OMS, que é aquele 50%. Só que é aquela coisa, o pessoal já está percebendo que pode estar acontecendo uma pressão seletiva para variantes que escapem da resposta imunológica. Tem um estudo na África mesmo, das pessoas recuperadas de Covid-19, 90% delas ainda eram suscetíveis a essa variante. Então, eu não estou vendo os anticorpos gerados pela vacina, estou vendo os anticorpos gerados pela infecção que a pessoa teve, daí ela se recuperou e desenvolveu essa resposta. Por isso que abriu muitos olhos da gente investigar a vacina, se isso também aconteceria no caso das pessoas que se vacinassem. E aí a gente viu que reduz a eficácia, mas é aquela coisa, continua ainda tendo proteção. Então as vacinas protegem, elas abrangem essa variante, a variante do Reino Unido, provavelmente vão abranger as variantes do Brasil, porque o momento em que nós coletamos os eventos, que foi mais ou menos no fim do ano passado, a P1 já estava circulando. A variante, por exemplo, que tem a mutação E484K, que é bem a mutação que a variante ali da África do Sul também tem, já estava circulando aqui no Rio Grande do Sul. Então, provavelmente, o que eu estava dizendo é que a coleta dos eventos, né, a obtenção dos eventos que se deu no fim do ano passado, provavelmente já abrangia algumas das variantes emergentes hoje. Mas é claro que nós precisamos fazer um estudo específico
para demonstrar a eficácia das vacinas frente a essas variantes em específico, a P1, a P2 e outras que forem emergentes de preocupação, de interesse da comunidade científica. Então é muito importante a gente investir em ciência e também, né, dentro do investimento de ciência, na vigilância genômica dessas variantes do novo coronavírus. Algumas farmacêuticas desenvolvedoras já estão com planos de atualização das suas vacinas. A própria Novavax já tem aí um projeto para fazer uma vacina bivalente que tenha as proteínas dessa cepa original que foi feita a vacina e também dessas variantes aí que levaram à redução da eficácia da sua vacina. Da mesma forma, a AstraZeneca também já se manifestou sobre uma possível atualização da vacina deles. Então é importante a gente ter em mente que se a gente estivesse aderindo com muita força às medidas de enfrentamento, ao uso de máscara, evitar aglomeração, isso impacta na transmissão do vírus, isso impacta também no surgimento de novas variantes. Então a gente precisa mais do que nunca aderir a essas medidas para segurar o surgimento dessas novas variantes, para que a gente não acelere com que elas surjam, porque elas surgem naturalmente. A questão é, quando a gente não faz essa adesão às medidas de enfrentamento e permite com que o vírus circule de forma desenfreada, a gente está acelerando o surgimento dessas variantes, e não é o que a gente quer. Então, para a gente poder desfrutar dessa proteção das vacinas e daqui a pouco agilizar o surgimento de uma variante que seja resistente realmente a elas, a gente precisa fazer as medidas de enfrentamento para atrasar ao máximo esse evento que pode vir a acontecer, né? Então, isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, que muito desse enfrentamento se dá pelas vacinas e também pelas medidas de enfrentamento. A nossa próxima pergunta ela é justamente nesse sentido, mais especificamente falando sobre a questão do Amazonas e sobre o Brasil. A gente tem visto aqui que as medidas de distanciamento estão bem frouxas, poucos estados estão enfrentando, como tem de enfrentar, como você disse aí, a questão da pandemia, a questão da transmissão, para mitigar essa transmissão pela população. Diante desse quadro, como a gente não tem visto aí que vai acontecer lockdown nem nada do gênero, há risco dessa situação caótica que a gente está vendo no Amazonas, faltando oxigênio, pessoas morrendo em corredor de hospital, pessoas sendo transferidas, há risco dessa situação se espalhar pelo Brasil e a gente ver o mesmo quadro em vários estados? Olha, as variantes P1 e P2 já estão circulando no país, né? A gente já detectou ela em São Paulo, em alguns outros estados, elas estão circulando no país. A questão é necessário condições, fatores, né, epidemiológicos para que elas se tornem muito predominantes e situações como que a gente vê em Manaus aconteçam, né? Muito desses fatores é a própria não adesão às medidas de enfrentamento. Se a gente for observar ali em Manaus, houve uma grande aglomeração, a gente via muitas pessoas sem máscara ali na época do Natal, do Ano Novo, isso foi visto em vários outros lugares também. O sistema de saúde de Manaus tem algumas limitações, isso também pode ter sido um fator que auxiliou, né, que se somou a outros fatores, que propiciou isso, fora outros fatores que podem estar envolvidos, mas a questão é, o que aconteceu em Manaus não exime de acontecer em outros locais aqui do país. Pode sim acontecer, a questão é, nós vamos dar margem para que aconteça, ou nós vamos, enquanto sociedade, enquanto autoridades, entender o que aconteceu em Manaus e, sobretudo, não permitir e fazer o que for necessário, sempre respaldando as políticas baseadas em evidência para que isso não aconteça nos outros estados. É uma pergunta muito simples e a resposta é mais simples ainda. Para a gente evitar com que isso aconteça, nós vamos ouvir o que a ciência está dizendo. E a ciência está desde 2020 dizendo para aderir às medidas de enfrentamento, fazer uma vigilância genômica, fazer, sobretudo, fiscalização dessas medidas, especialmente em ambientes públicos, em ambientes onde concentra-se mais pessoas, e manter apenas o que é essencial aberto sob muita fiscalização, somado a uma política de testagem, né? A gente viu aí notícias de testes sendo doados para o Haiti, se eu não me engano, ali para algum local da América Central, ou simplesmente correndo o risco de ser descartados porque eles perderam a validade. Isso é absurdo, entendeu? Isso é uma questão absurda num país que tem uma testagem muito baixa, muito aquém do que é necessário e, além de tudo isso, uma subnotificação imensa. Então, a gente precisa cada vez mais
ouvir o que a ciência tem a nos dizer, porque é super importante, é muito respaldado em dados, em evidências, e dessa forma a gente consegue orientar nossas ações para que elas realmente sejam assertivas para a nossa sociedade, respeitando a realidade que nós nos encontramos. A gente... o Brasil, ele superou-se, né? Nessa a questão de organização e tudo, questão da vacina. Sendo que é um país que era sempre bem visto, né? Em questão de organização de saúde, vacinação, o SUS, né? Sempre foi muito bem visto e a gente conseguiu passar uma bela imagem pro mundo. Olha que situação, cara. Meu Deus. Mas, enfim... a gente tá falando sobre mutações. Apesar de ser um vírus novo, uma doença nova, né? Não dá pra saber direito tudo, mas assim, o vírus da gripe, né, o influenza, todo ano ele muda, vamos colocar entre aspas, né? Porque todo ano você tem uma vacina diferente pra ele. Então ele muda, cada ano ele tem uma mudança significativa pra ter uma vacina diferente a cada ano. Já o da AIDS não tem nem como fazer vacina. Até hoje a gente não conseguiu chegar, porque realmente ele muda muito rápido. Esse coronavírus, ele tá mais pro influenza ou tá mais pro HIV? Olha, ele não tá mais pelo influenza, com certeza, porque as mutações que o influenza faz, elas são rearranjos extensos do seu genoma, né? Enfim, é um padrão muito diferente do que a gente vê no SARS-CoV-2. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre o vírus do HIV para poder fazer um comparativo. Eu acho que a gente só pode comparar ele com vírus da sua própria família, né? Dos coronavírus, né? Com SARS-CoV-1, com MERS-CoV, porque fazer essas comparações com vírus fora da sua família, a gente já está muito distante, evolutivamente falando, né? Então, claro, é interessante, assim, a gente entender, né? Porque, por exemplo... a gente sabe que o influenza tem uma taxa tal de mutação e a gente tem que vacinar todo ano. Como o SARS-CoV-2 tem uma taxa muito menor e não envolve um rearranjo, a gente já imagina que não vai precisar ser de 1 em 1 ano, vai ser de mais em mais tempo, provavelmente. A gente ainda não sabe quanto, mas é o que a gente espera. Então, claro, dá para fazer esses tipos de jogos mentais, de hipóteses, assim, né? Mas a questão é muito melhor a gente comparar esse vírus com outros parentes de sua família do que fazer essas extrapolações com vírus de outras famílias, né? Então, eu acho que ele é um caso bem específico, né? Quando a gente compara com HIV e com influenza. Pergunta da Maiara Azevedo, que está sempre participando aqui com a gente e colaborando em alto nível. Com essa nova mutação do vírus, as pessoas do tipo sanguíneo O continuam mais resistentes? É verdade isso, Melanie? A gente tem poucos estudos relacionando realmente, batendo martelo sobre os tipos sanguíneos e esse tipo de proteção ou até mesmo esse tipo de resistência, né? A gente ainda precisa fazer mais estudos. A gente publicou, inclusive, um estudo pela Regionalis Covid atualizando sobre esse aspecto, mas a questão nós não sabemos. A gente tem ainda muito poucos dados em relação a essas novas mutações, sobre vacinas, sobre a própria carga genética que as pessoas podem trazer, que daí envolveria, por exemplo, tipo sanguíneo ou outros fatores. Então a gente ainda não sabe. Então precisa de mais estudos para a gente poder bater o martelo. Qualquer dado que a gente tenha, provavelmente é muito preliminar ainda, né? Porque a gente ainda está começando a conhecer melhor como funcionam essas variantes, sua dinâmica, como é que está a sua transmissão nos estados aqui no país. Então, a gente ainda tem um chão para poder bater o martelo sobre essa questão. Tem uma questão que me veio agora aqui, que não está aqui nas perguntas, né? Que recentemente, nessa variante da África do Sul, a empresa de vacinação, não lembro qual que é, se é a AstraZeneca ou a Moderna, que retirou, porque essa variante da África do Sul, essas vacinas não adiantariam para essa nova variante. A gente corre o risco de tomar as vacinas aqui e daqui a um ano elas não estarem funcionando mais, ou alguma dessas vacinas que estão aí pode ser que fique definitivamente e consiga, mesmo contra essas variantes novas. Olha, a gente precisa, né, ter mais dados sobre as vacinas. Eu não posso falar por todas, Sim. Porque a gente ainda não tem dados sobre todas. Mas daqui a pouco alguma vacina pode ter uma extensão no seu prazo, né? Vamos botar assim, entre aspas, em relação a outras, né? Daqui a pouco
uma vacina que foi desenhada de tal forma, que está abrangendo tal região específica ali, pode promover uma imunidade na pessoa que seja mais abrangente e dure mais do que outros. Por isso que a 4ª fase de investigação é tão importante e está acontecendo agora após a aprovação das vacinas. A gente vai acompanhar as pessoas vacinadas para ver quanto tempo dura essa imunidade e todo tipo de estudo que é necessário ser feito para poder responder essas perguntas. Agora a gente vai falar especificamente sobre as vacinas. No primeiro bloco a gente falou aqui sobre mutações, sobre a disseminação do vírus. Agora vamos falar um pouco mais sobre as vacinas, de maneira mais aprofundada. Sobre o armazenamento, essa pergunta aqui é da Patrícia Sintra. Sobre armazenamento, temos capacidade efetiva de garantir condições adequadas em todas as etapas do processo até a aplicação? Então, com certeza, a gente tem um sistema muito qualificado para isso, que é o sistema do SUS, né? A gente tem a cadeia ali do influenza, que vai ser muito útil agora para a gente poder vacinar para a vacina da Covid-19. Então, para algumas vacinas, como a própria Coronavac, ali a vacina da AstraZeneca, com a Fiocruz, para algumas tecnologias a gente tem sim uma capacidade super boa de armazenar, de distribuir essa vacina. Vai depender muito também da logística, porque nós temos que imunizar o país inteiro, uma grande quantidade de pessoas, né? Mas é possível sim. Para outras fica mais complicado, como por exemplo as vacinas de RNA mensageiro, como a Pfizer e Moderna, né? Para isso, daí a gente precisa de um aumento na complexidade ali no armazenamento e tudo mais, na distribuição também, principalmente. Então, para algumas, a gente tem sim amplas condições e, felizmente, as que nós temos aprovadas hoje atendem a isso. Para outras, requer uma complexidade maior, mas que pode ser driblada por uma boa logística. Boa. E quanto ao ritmo da vacinação aqui no Brasil? Você acha que está num ritmo ideal? Está dentro do previsto? Está lento? Qual que é a sua avaliação? Está lento, mas é algo meio previsível para esse início, porque a gente tem uma limitação de doses, de fornecimento de IFAs, então tá lento, precisa ser muito acelerado, mas era esperado que fosse lento nesse início. A questão é, a gente não pode fazer com que ele siga muito lento assim, né? A gente precisa aumentar a velocidade, estabelecendo mais acordos de compra com as que já estão aprovadas, trazendo mais vacinas para a análise via Anvisa dos seus resultados. A gente aí tem, por exemplo, a Johnson & Johnson, que foi testado aqui e que ainda não solicitou aprovação para uso emergencial. A gente tem a Sputnik V, a Novavax. A gente teve o registro aí definitivo, a solicitação do registro definitivo da Pfizer. Então, a gente precisa cada vez mais trazer novas vacinas para conseguir mais lotes e doses, também daquelas que já estão aprovadas, como a Coronavac e a Covishield, lá da Fiocruz com a AstraZeneca, para que a gente possa aumentar essa velocidade de vacinação, né? A gente tem esse fator limitante que é o número de doses, mas a gente precisa cada vez mais driblá-lo, né? Para poder aumentar essa velocidade. Senão a gente vai estender muito tempo aí vacinando a população. Boa. Você sabe que essa coisa de marca de vacina, né, das empresas de vacina, é uma coisa que ninguém pensava nisso, né? Até então, né? Então tem uma questão aqui que eu achei interessante, porque muita gente tem essa dúvida. Eu já conversei com muita gente. Quem mandou essa aqui foi a Vani Lopes. Ela pergunta assim: se uma pessoa tomar a Coronavac na primeira dose e na segunda dose só tiver disponível da AstraZeneca, ela vai poder tomar? Há diferença entre as vacinas dos laboratórios? Não, ela não pode tomar. Ela precisa tomar a mesma vacina relativa à primeira dose, porque a gente não tem dados da combinação das vacinas. Essa é uma dúvida. Eu lembro que eu acho que foi na outra entrevista que a gente conversou que eu fui tomar a vacina do sarampo, né, que tava aberto lá. Aí eu tomando a vacina eu falei, caramba, será que essa aqui é de empresa X, de empresa Y? Será que é da Índia? Nunca, né? Tipo coisa que a gente nunca imaginou que ia pensar, né? Né, Flávio? Né? Agora, qualquer vacina que você vai tomar, você vai imaginar isso. A gente nunca pensou, por exemplo, na eficiência da vacina. Nunca. É uma palavra-chave. A gente nunca chegou no ponto e falou, moça, tem quantos por cento de eficiência esse negócio? Que eu tô tomando aveia no músculo, enfim. Mas, assim, faz parte do aprendizado que a gente vai ter com a pandemia. Talvez a gente não tenha evoluído tanto como ser humano quando a gente imaginava, até porque isso é uma coisa meio fantasiosa, mas algumas coisas a gente aprendeu e certamente toda vez que a gente tomar a vacina agora no posto, na UBS, a gente vai ter esse tipo de questionamento, esse tipo de pensamento na cabeça. Chegou para ficar isso pra gente. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Vilma, a minha cunhada. Ela fez a seguinte pergunta:
quão eficiente é a vacina para quem já teve Covid. Inclusive, hoje, infelizmente, ela está com Covid. Ela descobriu semana passada e está em isolamento. Bom, os dados que nós temos hoje das vacinas, eles são de pessoas que não tinham histórico de Covid-19. O que a gente tem também é algumas pessoas que acabaram desenvolvendo Covid-19 no andamento ali do estudo clínico, né? E daí elas foram acompanhadas naturalmente. Então a gente tem poucos dados para entender como a vacina se comporta quando a pessoa já teve, né, a Covid-19 e tudo mais. Fato é que provavelmente ela vai fornecer uma proteção, naturalmente, a gente só não sabe como é que é o valor de eficácia. Então é muito importante que a gente faça esses estudos, né, acompanhe também para poder estabelecer esse valor. Mas é muito provável que vá fornecer uma proteção, especialmente contra variantes, porque existe a indicação super forte de tu vacinar as pessoas que também já tiveram Covid, justamente para promover essa proteção mais abrangente, mais robusta, que vem da vacina. Isso aí. Cunhada, melhoras e bora tomar a vacina. Melhoras bastante, torcendo pela recuperação. Isso aí, melhoras aí, viu? Uma boa aí, tem que recuperar logo aí. Tem uma pergunta aqui da Eliane Bernardes. Ela mandou duas, umas três na verdade, mas a primeira é essa aqui, ó. Eu não sei o que ela quis dizer com esse detectado ou não detectado. Vamos fazer a pergunta. Ó, um exame que consta como detectado/não detectado pode significar que a pessoa é assintomática? E eu não entendi o que ela quis dizer com esse detectado ou não detectado. Acho que talvez seja de anticorpo ou de PCR ali. Mas constaria os dois ao mesmo tempo? Ou detectado ou não detectado? Porque assim, ó, a pessoa assintomática, ela pode ser positiva na PCR mesmo assim. Ela só não manifesta sintomas, mas ela tem carga viral detectável e daqui a pouco ela pode ter também anticorpos detectáveis. Então, se a pessoa tem Covid e é assintomática, se ela fizer o teste na janela indicada, vai aparecer a detecção ali, né? Se não está detectado ou os níveis são muito baixos da detecção, ou a pessoa realmente não tem ou os anticorpos ou a carga viral ali. Claro que é possível o teste dar falsos negativos e tudo mais, mas aí a porcentagem, né, é bem baixa. A gente está trabalhando com o que é muito mais provável nesse caso. Mas assintomáticos, se fizerem os testes nas janelas temporais adequadas e indicadas, é possível fazer a detecção do vírus ou dos anticorpos contra o vírus. Mais uma pergunta da Eli Bernardes é a seguinte: uma pessoa que deu positivo e após todos os cuidados médicos, isolamento, fez tudo com o mando figurino, ela pode transmitir o vírus? Se ela acabar saindo do isolamento, da quarentena e não seguindo as medidas de enfrentamento num período em que ainda existe alguma carga viral ali no corpo dela, é possível que ela transmita sim. Então, por isso que é importante, né, quando você tiver o diagnóstico, tu seguir todas as orientações, permanecer pelo menos 15 dias em isolamento e acompanhar se vai ter evolução ou não de sintomas. Se tu tiver 15 dias sem sintomas, tá se recuperando e tudo mais, eu sempre oriento as pessoas no fim a fazer uma PCR mais adiante para ver se a carga viral negativa, é importante a carga viral negativar. E se a pessoa quiser acompanhar daí via teste de anticorpos, ver se está fazendo IgM, se já fez IgG, também pode ser. Fato é que ela precisa passar esse período sem sintomas para poder ter um indicativo de que está recuperada, né? Antes disso, é muito precoce e ela pode sim estar transmitindo. Sim, sim. Eu vou falar aqui, a próxima pergunta também é da Eliane Bernardes, e ela me fez lembrar do que eu passei, né? Porque logo no começo do ano eu fiquei com sintomas gripais. Aí fui lá no PS e tal, e eu não sabia que tinha que esperar 4 dias para você poder fazer o PCR. Eu fui acho que 2 dias depois dos primeiros sintomas. Aí a médica já pegou, passou uma lista enorme de remédio lá, né? Eu olhei os remédios, eu li ali, tinha um tal de ivermectina, né? Uma coisa assim, meio estranha. Eu falei, bom, eu não vou tomar isso aqui. Eu acho que essa questão, remete ao que está acontecendo, ainda está essa discussão, né? A Eli Bernardes perguntou assim: o uso de vermífugos realmente auxilia contra o vírus? E o uso desses remédios pode trazer algum problema de saúde? Eu contei a minha história porque no fim eu tive negativo, ainda bem, não tive nada de corona, foi só uma gripezinha mesmo.
Mas a pessoa que não tem nada, ela não tem, ou até pode estar com a Covid, tomar esses remédios ajuda em alguma coisa ou pode até prejudicar, trazer um problema? Para os dados que nós temos até o momento, não há indicativo de que seja positivo para o enfrentamento da Covid-19, para o tratamento da Covid-19. A gente não tem dados conclusivos e isso deveria ser suficiente para não recomendar. Até porque eu li, inclusive, na página de um colega meu, acho que é o Fred Fernandes, que ele atendeu um paciente que estava com um dano hepático grave pelo uso de ivermectina indicado para o tratamento da Covid-19. Um paciente jovem que estava com um dano muito extenso por ter tomado um remédio que, enfim, nós ainda não conhecemos como ele funciona no contexto da Covid-19 e não temos um indicativo claro de que ele deveria ser indicado para isso. Então, sempre que a gente toma um remédio sem indicação, a gente corre esse risco porque a gente não sabe onde o remédio está mexendo ou como ele vai estar mexendo naquele cenário que o corpo está enfrentando, que é, por exemplo, a infecção pela Covid-19, ou uma infecção qualquer que a gente ainda não tem indicação que o remédio tenha um efeito positivo para essa infecção. Por isso que a gente não deve tomar remédio sem prescrição médica e por isso que médicos deveriam prescrever remédios que tenham respaldo científico, né? Que sejam respaldados, tenham indicação, pelo menos um conjunto de dados suficiente e dados muito bem consolidados, dados que venham de artigos com metodologias apropriadas, sem viés, sem fatores de confusão, ou seja, bons artigos, né, que mostrem realmente que existe isso. E é para isso que nós temos uma comunidade científica, agências reguladoras de monitoramento internacional, porque os guias que essas agências fazem orientam tratamentos e terapêuticas para várias doenças. A gente tem o guia da OMS, a gente tem o guia do CDC, e nesses guias, na versão mais atualizada, não se recomenda hidroxicloroquina e mostra-se muito claro que não há indicativos até o momento de algum benefício pela ivermectina, que os dados são muito limitados e por isso não deve se usar fora de estudos de investigação, que o uso deve ser restrito para a investigação justamente para buscar esses efeitos. Então isso deveria ser suficiente para, na hora de tu estar ali atendendo o paciente, tu não fazer essa recomendação. Usar os tratamentos padrões que vão, então, auxiliar no manejo dos sintomas e fazer um acompanhamento muito próximo para, em qualquer momento em que houver uma evolução de sintomas, o paciente poder ser assistido, poder ser encaminhado para uma unidade de saúde, para o hospital, para o que for mais adequado para este quadro. A próxima pergunta da Vani Lopes, mais uma dela, e eu gosto de falar sempre uma coisa quando a gente abre para os ouvintes, porque a gente tem ouvintes muito inteligentes e eles pensam coisas que a gente nem pensou e nem no nosso sonho a gente pensou em perguntar. Eles vão no detalhe, vão na coisa, no detalhe que a gente não pensou nas nossas conversas e discussões pré-programa. A Vani Lopes pergunta o seguinte: aproveitando, alguns protocolos dizem que lactantes podem tomar a vacina, porém gestantes não. Isso confere? Depende. No PNI, existe um indicativo ali para gestantes e lactantes que tenham alguma comorbidade, pertençam ao grupo de risco, ou aquelas lactantes que trabalham na linha de frente, enfim, que tem algum risco para a Covid-19. Essas mulheres, elas podem conversar junto com sua família, com seus médicos, profissionais de saúde que estão fazendo acompanhamento, e daqui a pouco, ponderando os riscos e benefícios, pode-se ter a indicação para a vacinação. Então, no PNI tem uma cláusula bem específica tratando sobre isso, né? Que a vacinação para esses grupos de mulheres precisa ser ponderada junto com a família e o profissional de saúde que vem acompanhando elas. Então, está no nosso Plano Nacional de Imunização. Algumas bulas já trazem isso também, mas, enfim, nesse contexto específico seria possível uma indicação para vacinação que deve ser ponderada baseado no histórico clínico da mulher, da sua gestação, com uma discussão com a família, junto do profissional que acompanha, para fazer essa indicação. Porque não é que ela não seja segura, a questão é que nós temos dados muito limitados, né? Os dados de gestante que nós temos é de mulheres que iniciaram a gestação depois de entrarem no estudo, porque para entrar no estudo, o estudo contava com a participação de mulheres não gestantes.
Então, se a mulher acabou engravidando durante o estudo, elas são acompanhadas. Então, os dados que a gente tem são muito poucos, né? Muito poucos mesmo. Então, por isso que isso tem que ser ponderado, né? É natural que o risco da infecção da Covid é muito maior do que qualquer risco que a vacina poderia conferir. Mas, como a gente tem dados limitados, é necessário que todo esse acompanhamento e decisão seja feita com as pessoas envolvidas, a mulher, as suas famílias e o seu profissional de saúde que acompanha. Boa, boa. E a Gislene Longani também mandou uma questão relacionada à gravidez, né? Mas ela já pensou além, né? Se as mulheres forem vacinadas agora, ainda não estão grávidas, nada, e lá na frente elas engravidarem, qual o risco de pegar alguma dessas mutações que estão acontecendo agora e a vacina não proteger o feto, por exemplo? Tem algum risco ou é uma coisa muito assim ainda precisaria ser estudada melhor? A questão é, as vacinas têm o potencial de abranger essas mutações, né? A pessoa vai ter uma proteção contra essas variantes também, pelo menos as que a gente está conhecendo agora. Tem algumas que a gente ainda tem que determinar, como as daqui, naturalmente, mas é esperado que tenha essa abrangência. Então, a mulher experienciaria uma proteção também, né? Então, essa proteção, de alguma forma, poderia facilitar, então, que é o esperado, a neutralização ali do vírus, fazer a neutralização para que ela não desenvolva a doença e isso, de alguma forma, também acaba protegendo o feto, né? Então, a gente ainda não tem muitos dados sobre isso, né? A gente está vacinando agora, então a gente não tem dados de uma mulher que foi vacinada e depois de um tempo engravidou para ver como é que realmente vai se dar, mas baseado no nosso histórico, baseado em tudo que a gente conhece sobre vacinação e no que essas vacinas estão proporcionando, com o que a gente tem hoje, é muito possível que essa pessoa vai experienciar uma proteção contra as variantes também. A gente só precisa entender se para as variantes daqui, quanto é essa proteção, né? Se diminui muito, fica abaixo do indicado da OMS, como é que fica? Então isso a gente tem que responder ainda. É uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? É uma doença muito recente, né? Então a gente não sabe exatamente o que ela vai deixar de sequela também, né? E quais as mutações que podem ocorrer e tal. Então eu acho que tem isso também, né, Melanie? De ser algo muito recente, né? Exato, né? A gente está descobrindo, investigando nesse momento, então é natural que a gente ainda não tenha todas as respostas, mas eu quero que as pessoas fiquem muito tranquilas para entender que nós estamos em busca delas. Nós estamos trabalhando noite e dia para obter essas respostas o mais rápido possível. E, sobretudo, nós estamos diante da nossa melhor ferramenta contra o novo coronavírus, que vai conferir uma proteção a longo prazo, abrangente para variantes e bastante robusta. Então, quem tiver indicação para se vacinar, que se vacine, porque a gente precisa, nesse momento, vacinar o máximo de pessoas no menor espaço de tempo para impactar essa transmissão. Boa, muito boa. Flávio, tem mais alguma questão? Então, é só enfatizar, não tem nenhuma questão a mais depois das explicações da Melanie, que já foram muito didáticas para a gente. É só enfatizar que a gente tem que ouvir a ciência. Pode parecer repetitivo, parecer uma coisa óbvia, mas nós estamos num país que as pessoas temem em valorizar políticos que nunca passaram no laboratório, temem em valorizar correntes do WhatsApp, ouvir um boato me disse que passou aqui e acolá, mas ouçam a ciência. A ciência está vencendo essa guerra. A gente fez uma vacina, a gente não, cientistas fizeram uma vacina em tempo recorde, uma coisa inédita na história da humanidade, e ao mesmo tempo que a gente está vendo a história sendo escrita na frente dos nossos olhos de maneira negativa, com o vírus, tem o lado extremamente positivo, que é a ciência vencendo esse braço de ferro. Então ouça a ciência, ouça o médico responsável, não aquela exceção que fala lá no vídeo do YouTube gritando, berrando com jaleco branco, que você vai estar bem, você vai estar protegido e vai estar protegendo sua família e as pessoas que você ama. Boa, isso aí, Flávio, isso aí. E já que estamos falando aqui de cientistas, de ciência, né? Eu combinei com a Melanie de fazer essa entrevista aqui já faz quase umas 2 semanas, né? E eu não tinha ideia que essa data de hoje, 11 de fevereiro, tinha uma efeméride hoje, né? Uma data assim comemorativa, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, encaixou perfeitamente. Eu não sabia mesmo. A gente conversou, dia 11 eu tenho uma vaga. Eu falei, beleza, vamos marcar pro dia 11, ok. E então,
eu vi algumas postagens que você fez hoje lá no Twitter, né, Melanie? Então, gostaria assim de que você falasse qual a importância de uma data dessa, como que as mulheres estão na ciência, tem muito machismo, muito preconceito, como que tá a questão aí pra vocês? Bom, dentro dessa questão das meninas e mulheres na ciência, eu avalio que nós estamos nos dirigindo para um cenário melhor, um cenário de maior equidade, mas que ainda existe muito machismo envolvido dentro da academia, muita discrepância, principalmente na ocupação de cargos de maior autoridade, de cargos de chefia, mesas redondas, keynote speakers de palestras. A gente vê uma discrepância e uma ausência do público feminino ocupando esses lugares ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma situação que tem muito mais representatividade hoje do que tinha anteriormente, a gente ainda lida com problemas antigos, né? Frutos do machismo estrutural que existe na nossa sociedade, que reverbera também no meio acadêmico. Então, hoje mesmo eu publiquei uma coluna na Fonte BR, que é um dos jornais que eu colaboro com colunas ao longo do mês, falando sobre o protagonismo das mulheres da ciência, fazendo uma releitura e relembrando mulheres que foram esquecidas pela ciência, mulheres que tiveram seus dados e publicações roubados por colegas homens, que colegas homens manipularam e levaram fruto do trabalho dessas mulheres, e essas mulheres, no máximo, foram reconhecidas por terem confirmado aquele trabalho quando elas foram as protagonistas daquele dado. E acho que, então, o dia de hoje é um momento de relembrar, de reconhecer essas mulheres e, sobretudo, um dia de ação, um dia para a gente refletir e agir, né? Trazer essa reflexão junto de ações para promover uma maior equidade e espaço para essas meninas e mulheres na ciência. Quando eu tomei a decisão de me tornar uma cientista lá em 2009, 2010, antes de entrar na URGS, muito difícil para mim, porque eu não tinha muitas referências mulheres na ciência, então eu tinha muita insegurança de se eu teria um espaço dentro desse meio. E sei que essa pergunta ecoa na mente de várias meninas por aí hoje. Só que hoje a gente já vê, tanto na mídia, tanto em vários lugares, mulheres incríveis. A gente vê a Natália Pasternak na Globo todo dia. A gente vê a Margarete Dalcomo dando palestras. A gente vê tantas mulheres aí incríveis hoje em cada uma das redes sociais e tão próximas, né, tão solícitas, em que estamos a uma distância dessas pesquisadoras, a uma distância de um tweet, às vezes, de uma mensagem dessas pesquisadoras. E isso aproxima a população, especialmente as meninas, dessas mulheres cientistas, né? Tem um programa incrível no Instagram que é Conheça uma Cientista, que são lives de meninas no ensino fundamental e ensino médio com uma cientista da área que essas meninas têm interesse. Para elas não só conhecerem essa área, mas conversarem com uma mulher que chegou lá, que ocupa um espaço nessa área. Então é muito lindo, a gente vê muitas iniciativas de várias pessoas para promover uma maior conscientização, reconhecimento e protagonismo das meninas do hoje e do amanhã também. Então, a gente tem um longo caminho pela frente de enfrentamento, de promover maior equidade, reconhecimento e abertura de espaços para as mulheres na ciência. A gente pode expandir isso para outras minorias, como, por exemplo, pessoas trans, pessoas não binárias, enfim, pessoas negras. Tem muito ainda a se trabalhar, porque infelizmente o meio acadêmico é um meio muito elitista e é um meio também muito que esse machismo, entre outros preconceitos, também reverbera, né? E não é só no meio acadêmico, isso é em toda a nossa sociedade, mas reverbera em vários meios dela como meio acadêmico. Então é muito importante a gente celebrar o dia de hoje, reconhecer todas essas mulheres que foram reconhecidas ou não em sua época e, sobretudo, trazer a ciência para próximo das meninas, trazer essas meninas próximas para essas mulheres, para que elas tenham a segurança de, se quiserem tomar a decisão de entrar na ciência, e eu espero muito que elas tomem essa decisão, que elas não só vão encontrar um lugar para elas ali, como muitas mulheres que vão apoiá-las a ajudar a construir seu próprio caminho nesse meio. Eu vejo que tudo que aconteceu nesses últimos meses, por conta da pandemia da Covid,
acabou representando um período de inflexão. A gente vai lembrar daqui a alguns anos como esse ano e o ano passado como anos de inflexão a respeito da presença das mulheres na ciência. Hoje, quando eu converso com colegas meus da área de comunicação, do jornalismo, eles citam a Natália, citam a Margarete, citam você como referências. Quando eles vão falar de uma pauta, vão falar de alguma coisa, eu vou pegar o material de fulano, ciclano, e geralmente, antigamente, tinha referências homens. Então eu vejo que esse momento, tudo que você falou, está representando um ponto de inflexão. Claro que é tudo muito lento, tudo na sociedade corre a passo de tartaruga, infelizmente, mas a gente vai lembrar daqui a alguns anos como um motor, como um estímulo para um processo de mudança muito grande aí no mundo da ciência, em presença de mulheres e de outras minorias e outras que são tratadas como minorias e são maiorias que estão fora da ciência. Exatamente, concordo totalmente. É muito gratificante poder saber disso. Eu sempre falo que toda vez que eu posto aqui o nosso episódio, todo episódio eu coloco lá as arrobas, né, dos nossos convidados e tal. E o da Melanie eu sempre coloco, tá lá, eu coloco. Vocês entram lá na postagem, sigam a Melanie. A Melanie hoje ela postou várias arrobas, né, de mulheres que ela admira. Eu vi lá de cientistas que ela admira. E recomendo que vocês acessem e sigam essas arrobas, né? Porque parece que não, a gente fala rede social, Twitter, né? Mas é uma das melhores ferramentas hoje que a gente tem para ter pelo menos esse primeiro contato, né, com a ciência. Eu posso falar, apesar de ter feito faculdade, fiz história e tal, mas um contato com um cientista, eu acho que o primeiro contato para valer conversar foi com você, Melanie. Eu nunca tinha tido assim um contato. Legal. É verdade. Mas é mesmo, foi com você, porque apesar de ter feito, eu estudei história, tive alguns mestres de história, mas não eram cientistas. Coisa bem diferente. Então, o primeiro cientista mesmo ali, tá no meio e tal, foi com você. Então, e eu conheci você pelo Twitter. Eu não sei nem como eu cheguei, porque a gente vai assim, né? No Twitter você vai uma arroba aqui, outra lá, você chega, de repente você tá numa que você nunca ouviu falar, tá lá, tá seguindo já. E foi mais ou menos assim. Sim. Então, eu lembro, a primeira vez até falei pro Flávio, segue, vamos tentar entrevistar ela, programa e tal. E aí ele começou a seguir também. Então, eu acho que o Twitter é um dos melhores canais pra isso hoje. Tem muita coisa ruim no Twitter? Tem. A gente sabe, né? É uma briga diária aquilo ali. Mas tem muita coisa boa. Então, eu sempre coloco na postagem. Coloco lá as arrobas e sigam essas pessoas, porque você vai ter um contato, um primeiro contato que pode, de repente, fazer você mudar a sua ideia, como você falou de colocar as crianças, trazer as crianças para perto da ciência. Então, às vezes você tem uma filha, um filho, e eles falam de alguma coisa, você de repente traz, coloca lá no Twitter, tenta trazer. Eu acho que vale a pena sim, e muito interessante. Eu realmente não sabia dessa data hoje, vi hoje que era essa data, eu falei, nossa, calhou, bateu certinho de trazer pra gente conversar com ela hoje. Muito legal, né? Também fiquei bem feliz. No dia que eu sugeri, eu não tinha me dado conta, mas essa semana eu achei super legal ter batido. Foi legal. Você lembra que você sugeriu dia 11? Eu falei, não, beleza, bora, dia 11 tá tranquilo, a gente marcou. Muito legal, muito bom. Mais uma aula, né? Mais uma aula que a Melanie dá aqui pra gente. E olha, muito legal. Vou colocar na postagem todos os contatos da Melanie. Vou colocar os episódios que a gente já fez com ela anteriores também. Vai estar lá na postagem. Olha a nossa postagem, olha nosso Instagram. Tá lá, tá tudo lá. Eu sempre coloco lá. É isso. A entrevista a gente vai terminando agora. Mas vamos passar primeiro agora para as dicas culturais. Dicas culturais. Para quem é nosso ouvinte já, a gente sempre quando termina a entrevista a gente entra no Ixo não Existe. Hoje a gente não vai ter o Ixo não Existe até por questão de tempo, né? Temos um tempo aqui, tal, a Melanie também tem os horários dela. Então não teremos Ixo não Existe. Mas eu trouxe uma dica cultural que é um Ixo não Existe. É uma maneira de você detectar algumas coisas que quando você lê um jornal, tá no Twitter lá, por exemplo, né? É um livro. Eu achei muito interessante quando eu baixei esse livro sem saber exatamente do que era, porque o nome dele é Como Mentir com Estatística. Eu baixei e comecei a ler. É um livro de 1954. Cara, é um livro antigo, mas assim, a leitura dele é muito gostosa. Ele é um livro pequeno, 160 páginas, pequenininho. É gostoso de ler, tem ilustrações. E ele trata... O que acontece? O Darrell Huff
foi um pesquisador, trabalhava com estatística, e ele escreveu esse livro para fazer as pessoas lerem e entenderem as estatísticas, né? Falou, ó, tem muita gente aí que tá mentindo com estatística. Como que você faz aí do outro lado para perceber essas mentiras? Então eu vou dizer 2 exemplos que ele dá no livro, mas tem inúmeros. Ó, década de 50, hein? Escutem. A primeira aqui, a Universidade Norte-Americana John Hopkins, ela não aceitava mulheres até a década de 50. E na década de 50 começou a aceitar mulheres. Aí, uma das primeiras notícias que saíram é assim: olha só que coisa terrível, 1/3 das mulheres que está na John Hopkins é casada com um professor. aí ele falou, bom, vamos atrás dessa estatística. Entraram 3 mulheres na universidade naquele ano e uma era casada com o professor. Então, quer dizer, nossa, 1/3 das mulheres, você imagina que seja, sei lá, né, todo mundo. Não, entraram 3 mulheres e uma era casada com o professor. A outra que ele fala é sobre o cigarro. Saía uma propaganda de um dos cigarros da época. Esse cigarro é 26% dá menos tosse do que os outros cigarros. Aí ele fala, mas o que é 26% menos tosse, né? E ele vai provando, mostra as pesquisas e tal, que não tem nada a ver, é uma pesquisa totalmente fora. Então, assim, é interessante, eu acho bem legal, principalmente economia, quando ele fala de economia também é bem legal, muitas coisas ali que a gente fala, nossa, um grande crescimento que não é nada, né? Mas, então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, muito bom, e é uma boa maneira de você não cair aí alguns papinhos e até algumas fake news. Certo, Flávio, você tem uma dica aí hoje? Certo. Eu tenho visto, a respeito desse livro que você falou, eu tenho visto um tipo de estatística sendo muito manipulada hoje em relação à vacinação, que é a quantidade de pessoas vacinadas no Brasil. Porque dá para você avaliar por 2 prismas. Pelo número absoluto ou pela quantidade por 100 mil habitantes de pessoas vacinadas no país. E aí você pega, geralmente o cara que quer favorecer uma narrativa do governo, o cara fala assim, olha, tá vendo, o Brasil vacinou 3 milhões de pessoas. Só que qualquer número absoluto no Brasil é um número grande. E a pessoa que não tem a noção da proporção da população, ela acha que 3 milhões de pessoas é muita coisa. Porque 3 milhões de pessoas sempre vai ser muita coisa. Sim, em números absolutos. Inclusive eu vi até um veículo de informação esses dias, um jornalista falando que o Brasil estava dando um exemplo de showtime da vacina. Era a hora do show aqui no Brasil. Tanta gente vacinada. Só que aí você pega o quadro de pessoas por 100 mil habitantes, tá lá 0, não sei quanto, que tá bem baixo. Inclusive o Brasil no ranking proporcional tá em 38º em todos os países do mundo, sendo que o Brasil é o 5º em população, ou seja, tá bem abaixo. Isso prova que estatística, você pode usar um recorte que seja favorável ou não, pode ajudar a mentira que você quiser ou não. A minha dica cultural tem a ver também com o momento que nós vivemos hoje. É um livro. O nome do livro é A Informação, do James Gleick. Ele é um jornalista, pesquisador, comunicólogo, e ele mostra ao longo do tempo qual a importância de uma sociedade ou de um indivíduo lidar corretamente com as informações que recebe. Então ele começa a contar lá atrás dos tambores africanos, quando as tribos mandavam informações por meio de bater de tambores, e eles mandavam frases e textos bem complexos naquelas batidas, eu não sabia disso, e como alguns impérios e algumas sociedades ruíram por lidar mal com informações ou não saber como lidar com informações novas. E algumas prosperaram porque transformaram informação em ciência, em mais informação, em conhecimento. E dá para traçar um paralelo, e por isso eu estou indicando aqui esse livro, com o que aconteceu nessa pandemia de Covid. Os 2 países que estão no topo do ranking de mortes absolutas no mundo são Brasil e Estados Unidos. E esses 2 países tiveram, no caso dos Estados Unidos e no caso do Brasil, governos que lidaram mal com a informação, manipularam a informação ou omitiram algumas informações importantes ao longo do processo. Então, leia esse livro que você vai ver a importância de lidar de maneira responsável e de maneira benéfica com a informação para uma sociedade, para um indivíduo. Boa, muito boa. Melanie, você trouxe alguma dica aí pra gente? Bom, como hoje é o dia das meninas e mulheres da ciência, eu tenho alguns perfis aqui para indicar para o pessoal conhecer. O primeiro deles é o Parenting Science. É um perfil do Instagram, do Twitter. Ele é super, super, super legal. Tem o Nunca Vi um Cientista, que é um perfil de divulgação cientista feita por mulheres cientistas.
o encontro com a cientista, que é muito maravilhoso. Esse é o que eu comentei. Não é eu conheço uma cientista, é o encontro com uma cientista. Que aproxima, então, meninas do ensino fundamental, médio, com mulheres que são cientistas, que estão na universidade ou em institutos de pesquisa, pesquisando sobre áreas que interessam essas meninas. Então, deixo minhas dicas aqui para conhecer perfis que estão fazendo essa inserção, esse reconhecimento e criando espaços para as meninas e cientistas que virão, né? Então, bem bacana conhecer essas iniciativas. Boa, me passa depois os contatos, né, os perfis, para eu colocar aqui na postagem, que depois também eu sempre coloco as nossas dicas culturais no nosso Instagram. Me passa depois, pro pessoal aí poder pegar direitinho. Com certeza. É isso, vamos agora para os salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, você tem um salve aí bem interessante, hein, Flávio? Manda aí pra gente. É um salve misturado com jabá. Uma mistura que a gente tem feito nos últimos dias, que vem a calhar, a gente gosta bastante dessa mistura. Semana que vem a gente vai gravar um episódio sobre finanças, sobre educação financeira e sobre investimentos, mas uma coisa bem básica mesmo. Pra gente, como eu e o Luiz, que não sabemos porcaria nenhuma, pra gente aprender a cuidar melhor do nosso dinheiro. Onde investir, poupança, CDB, LCI, como comprar o primeiro apartamento, como economizar para comprar um carro, para pagar a faculdade, para viajar. A gente vai falar com a Thaís Costa, da página do Instagram Diário de Finanças. Ela tem vídeos, tem quadros, tem textos bem legais na página, e ela vai trazer isso para o nosso podcast semana que vem. Então você que está ouvindo esse episódio já vai pensando na sua pergunta, vai preparando, que terça-feira da semana que vem, dia 23 de fevereiro, a gente vai falar com a Thaís Costa e vai te contar os segredos para você comprar seu carro, seu apartamento e investir sua grana. Boa, essa vai ser uma entrevista bem legal também, hein? Olha, vamos para aí, eu não entendo nada de dinheiro, sou péssimo com dinheiro. Primeiro que eu não tenho, né? Segundo, como controlar o que você não tem, né? Mas bem legal, vai ser uma entrevista muito legal. Eu tenho alguns salves aqui. O primeiro é pra Vani Lopes, que ela mandou algumas questões aqui pra gente, e eu tenho conversado bastante com ela esses dias, e ela é uma pessoa que a gente tem que entrevistar também, Flávio. Tem algumas questões dela ali que a gente pode fazer umas entrevistas aí bem legais, com uns temas muito bons, viu? Tava conversando, vou começar a ver alguma data aí pra gente entrevistá-la. A Regiane Modanese. Não, vou colocar sim, conversar com ela direitinho pra ela dar uma entrevista pra gente. A Regiane Modanese, que começou a ouvir a gente, disse que tá adorando ouvir, tá gostando e tal, e falou que a gente manda muito bem, então muito obrigado. E teve duas psicólogas que eu conversei, eu tô tentando voltar à terapia por várias questões, e eu conversei com duas, né, e as duas eu comentei do podcast, e elas adoraram a ideia, estão ouvindo, né. É a Laís Gerhardt. Ela falou que esse Gerhardt é pra quando a gente ficar famoso, esse sobrenome se destacar, né? Porque ela acha que nós vamos ficar famoso. Flávio, não sei. Então, né? Então, essa parte a gente não sabe. Bom. E a Paty eu não peguei o sobrenome. Por quê? Porque eu não sei, porque eu sou assim. Eu não peguei. Então eu conversei com as duas, muito legal, muito gente boa as duas, então um salve pra elas. E o nosso galã, Flávio Santos. O nosso galã. O Mikael. Grande Mikael. Kevin Costner da Rodovia Dutra. Ele vai... Eu tava conversando com ele na semana. E amanhã ele vai... Pra quem não sabe, o Mikael, a gente já fez uma entrevista com ele. Ele é um rapaz, é um jovem de 18 anos. É cadeirante e também é cego. E ele fez uma operação há um tempo atrás e ficou com muitas dores na perna. Então, amanhã, sexta-feira, hoje é dia 11, dia 12, amanhã, ele vai na Santa Casa de São Paulo para começar um tratamento para melhorar essas dores que ele sente na perna. Então, desde já a gente já tá torcendo para que dê tudo certo, para que ele acerte isso, que pare com essas dores, né? Porque ninguém merece passar dor na vida, né? Tá louco. Então ele vai fazer esse tratamento lá aqui na Santa Casa de São Paulo. Então um salve para o nosso Kevin Costner da Rodovia Dutra, Flávio. Um salve, eu ia falar em tom festivo aqui em Tom Alegre, que foi o único ouvinte que a gente visitou, mas na verdade eu tava pensando, foi um ouvinte que a gente deu prejuízo, porque a gente foi lá e comeu toda a lasanha da mãe dele. Fatalmente. Então, na verdade, foi legal, mas a gente deu um baita prejuízo pra família do Mikael. Abração, Mikael, tamo junto, e logo, mais pra frente, quando tudo melhorar, a gente vai fazer uma visita aí, vai gravar mais alguma coisinha, vamos ver o pôster da Joelma, que tá no seu quarto, e vamos falar de
curso de música e de um monte de coisa. Boa, boa, grande Mikael. Melanie, agora é a sua hora de você fazer o seu jabá, dar os seus salves aí. A hora é agora. Eu só queria dar um salve, então, pro pessoal da Regionalis Covid-19, meus colegas queridos, da União Pro Vacina, do Grupo Infovid, da equipe Halo, meus parceiros aí de divulgação sobre vacinas, que é uma iniciativa da ONU. E, enfim, todas as mulheres cientistas desse Brasil que vêm contribuindo muito, 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 criando novos espaços, abrindo novas portas e novos horizontes aí, para a gente poder, enfim, ter uma ciência mais abrangente, com maior equidade e acessível para todos. Então, meu salve é para todas essas pessoas. É isso, vamos chegando aqui para o nosso encerramento, mas antes eu vou passar os nossos canais de contato, claramente, né? Que é o entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, o Twitter que é o Entendo N Podcast, porque já tem alguém usando Entendo Nada lá parado desde 2014, mas a gente não pode usar. Tá lá sendo parado mesmo, tá sendo usado, não tem como. Então eu tive que inventar, que foi Entendo N Podcast. E além disso, estamos em várias plataformas, estamos no YouTube. O YouTube esse ano sai, né, Flávio? O YouTube esse ano a gente vai por vídeo nesse negócio. Esse ano vai. A gente vai contar até um bastidor aqui. Eu e o Luiz fizemos uma reunião ontem. Assim, dá a impressão que é um negócio muito sério. Não foi tão sério assim. Mas a gente combinou uma série de coisas e logo, logo vão ter boas novidades aí. Já vai ter novidade a partir desse episódio. A gente vai lançar um negócio aí diferente a partir desse episódio gravado hoje. Aguarde nas redes sociais aí. Boa, isso aí. Então temos no YouTube o Entendo Nada Podcast, é só procurar lá. Estamos em vários agregadores, né? No Spotify, no iTunes, Podcast Addict, Google Podcast, enfim, estamos todos esses aí com o mesmo nome, Entendo Nada Podcast. Curte a gente lá que toda semana tem alguma novidade saindo lá para vocês ouvirem. Certo, Flávio? Bom, nem preciso falar que é mais uma aula, né? Mais uma aula. Tem gente que assiste aula online no Coursera, outro no Udemy, em várias plataformas aí. A gente assiste aula, ouve aula aqui no podcast ou nas lives que a gente faz. Mais uma aula com a Melanie. Obrigado, Melanie. A gente sabe que a sua agenda está bem corrida, bem puxada. Eu tenho visto ainda bem você dando entrevista em vários lugares, vários jornais, vários portais e canais de televisão. Fico muito feliz de ver o seu sucesso e fico muito feliz quando você acha um espacinho para falar com a gente aqui. É sempre uma honra e de coração. Muito obrigado. Com certeza, sempre tenho tempo para vocês, nem que seja meio que de madrugada ali para fazer a gravação. Fico muito feliz de ter a oportunidade, gosto muito do Entendo Nada, contem comigo. Valeu, muito obrigado, Melanie. Tamo junto, muito obrigado. Precisando de alguma coisa, tamo por aí. E ainda a gente vai falar de outras coisas, viu? Espera passar essa pandemia, a gente vai conversar sobre outras coisas. Tenho certeza que sim, vai ser maravilhoso. Vai sim, vai ser muito legal. É isso, gente, valeu. Fechamos, Flávio? Mais do que fechamos, bora? Bora, fumos, valeu!